Olá, meu povo, aqui é Padre Joãozinho. Estou aqui com uma mensagem fantástica do Papa Francisco em minhas mãos. É a mensagem para o 52º dia das comunicações sociais. Vai ser no dia 13 de maio, dia da Ascensão de Jesus, dia de Nossa Senhora de Fátima, dia das Mães. Um dia denso e intenso para celebrarmos este mandamento que Deus nos deu. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, a boa notícia, a verdade a todas as nações. O tema deste ano é: a verdade vos tornará livres. E o lema é fake news e o jornalismo de paz. Fake news é um novo nome do demônio, porque o diabo, desde o princípio, procurou dividir. Diabolei, né? Uma palavra em grego que significa aquele que divide, aquele que desagrega, aquele que cria confusão, enquanto a verdade cria comunhão, a mentira cria confusão. Então o Papa Francisco, nesta breve mensagem, lança um princípio, 5 consequências e uma oração. Brevemente eu gostaria de contar para você quais são esses pontos principais do princípio, quais são as consequências e qual é a oração. Então me acompanhe nessa leitura dinâmica da mensagem do Papa para o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O princípio é o seguinte: no projeto de Deus, a comunicação humana é uma modalidade essencial para viver a comunhão. Comunicação é mais do que informação, é comunhão. Então, quem comunica a verdade, congrega. Quem comunica a mentira, dispersa, divide. Quem comunica a verdade gera comunhão. A igreja é sacramento universal de comunhão. E no Vaticano II, comunhão é sinônimo de salvação. Congregar é salvar. Jesus veio para reunir o que estava disperso e congregar os filhos de Deus. Mas o diabo, desde o início, lança notícias falsas para dispersar, para dividir e para confundir. Este é o princípio fundamental da comunicação, que tem 5 consequências. No que se refere ao fake news, a mentira. O diabo finalmente aprendeu a usar o celular, o diabo finalmente aprendeu a usar o YouTube, os mecanismos aí virtuais de edição de um pequeno vídeo que se joga pela internet e vai criando confusão, ao invés de criar comunhão. Será que esse é um jornalismo de paz? Aquele que você recebe no seu celular e fica com raiva do bispo, raiva do padre, raiva do papa e raiva da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil? Sim, nós estamos todos os dias recebendo esse tipo de mensagem, esse tipo de lixo virtual, não é? Que o Papa Francisco e os teóricos da comunicação chamam de fake news, notícias falsas. Então, o que é um fake news? É o primeiro ponto. A segunda consequência, por que ele é tão eficaz em se divulgar e até viralizar pela internet? O terceiro, como combater esta praga, esta erva daninha, né? O quarto, qual seria o fruto da paz? E o quinto, como seria um jornalismo de paz? Depois o Papa nos convida à oração. Então veja, esses 5 pontinhos são absolutamente fundamentais. O que é a fake news? O que é esta mentira virtual? Eu leio aqui o que o Papa diz. É uma forma de informação infundada, baseada em dados inexistentes ou distorcidos, tendentes a enganar e até manipular o destinatário. A sua divulgação pode visar objetivos pré-fixados, influenciar opções políticas e favorecer lucros econômicos. Não é tão ingênuo, não é tão sincero. Por trás sempre tem algum interesse escuso. Agora, o interessante é que as pessoas que fazem isso têm um sorriso diabólico no rosto. Elas parecem que estão gostando de manipular a influência, a opinião pública. Por que será? Não é? O Papa continua se perguntando, segundo ponto, por que é tão eficaz esta mentira virtual, este fake news? Ele diz 2 coisas. A primeira é porque
ele tem uma natureza mimética, ou seja, ele imita, não é? Imita, ele maqueia, ele falsifica a verdade, né? E usa as redes sociais de modo manipulado. Então, ele é uma expressão do pecado, mas ele pega mesmo porque a gente gosta, gente. Porque a gente gosta. Então, nós temos em nós a marca do pecado original, que se chama concupiscência. Há sempre um gosto pela sacanagem, pelo que é ruim, né? Pelo que não presta. Por isso que há pessoas viciadas em álcool. Se a gente sabe que o álcool faz mal para a saúde, por que tomar aquela dose a mais? E assim eu poderia falar de todos os pecados que são excessos, prejudiciais, e mesmo assim, no início dão prazer, depois vem a frustração e até o arrependimento. Então, o Papa nos diz que existe em nós uma predisposição para dar mais atenção à mentira do que à verdade, hein? Então é preciso um exercício de conversão deste pecado para que nossos ouvidos estejam mais atentos à verdade do que às mentiras. Você pega aquele celular e de repente já encaminhou uma mentira, sem nem ter lido tudo. E aí vem o terceiro ponto, como combater. O Papa nos diz, primeira coisa é criar mecanismos institucionalizados de combate à mentira. Existem sites, e você pode procurar em qualquer site de motor de busca, site de busca, né? Que estão especializados em desvendar boatos. Antes de encaminhar, jogue lá no Google, vamos lá, intervenção militar no Brasil, fulano de tal gravou, não foi aquele fulano de tal, talvez nem exista, né? E ele não disse nada disso, aquela gripe de um nome que nem existe não está matando 10 pessoas ao seu redor, e você se sente no final traído por aquela mentira. Então, antes de divulgar para outros e jogar o travesseiro de pena lá de cima do morro e depois não conseguir mais recolher as penas da mentira que você divulgou, procure saber se aquilo é verdade, não é? E além disso, é preciso fazer um discernimento pessoal, não é? Então, desde o início, lá no Gênesis, a lógica da serpente e a lógica da cobra foi enganar a Eva, o Adão, e já começou lá o fake news. Só mudou que agora o demônio sabe usar o celular, sabe usar o YouTube, mas ele não é muito criativo. Ele usa sempre a mesma estratégia perversa, desonesta. Ele é o corrupto por natureza. O demônio é o pai de toda corrupção. E então, depois do Papa falar esses 3 pontos, o discernimento pessoal, eu ajudo de, inclusive, sites especializados em desmascarar a mentira, vem mais um pontinho, que é educar para a verdade, não é? É preciso educar para a verdade. E mais uma, evitar deixar-se contaminar por este veneno, porque a mentira, o fake news, a forma distorcida de anúncio de verdades, de maneira viralizada pela internet, de modo especial pelas redes sociais, envenena as pessoas. Mas nós temos um antídoto, que é a verdade, como diz o Papa aqui, a aletheia, desvendar as realidades obscuras, desvendar a realidade. O demônio, como ele é pai da mentira e príncipe das trevas, ele não sobrevive à luz. Se você fala a verdade, ele fica extremamente irado. Por exemplo, se uma pessoa fabrica fake news, como é o caso de muitos aqui pela internet, e você diz assim, gente, vocês sabiam que essa pessoa há 2 anos atrás era protestante e continua protestando na Igreja Católica? Vocês sabiam que o catequista dele é comunista, fala palavrão, fuma e está extremamente doente por causa disso, do vício? Esse coroinha de Satanás fica extremamente irado e vai encontrar uma palavrinha qualquer, pode pegar lá um programa no YouTube muito antigo, distorcer, pegar um pedacinho e praticar inclusive bullying, né? Ridicularizar, porque ele tem que desautorizar quem fala a verdade. Pode ser bispo, pode ser padre, pode ser o Papa Francisco, né? E no momento, existem muitos virais na internet que ridicularizam o Papa Francisco. Você deve ter recebido já alguns desses.
E quando você fala essa verdade, o diabo e seus acólitos ficam extremamente irados. Por quê? Porque não sobrevivem à verdade. Então é preciso libertar-se da falsidade, não é? E para discernir a verdade é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem, e aquilo que ao invés tende a isolar, dividir e contrapor. Então isso daqui é um critério que o Papa coloca aqui na sua mensagem. Criou confusão, criou conflito e divisão, vem do demônio. Ah, não, criou comunhão, criou verdade, criou paz, congregou, levou a pessoa de volta para a Eucaristia, para a missa. Bom, então é fruto da verdade. Porque o fruto da verdade, gente, é a paz. E o fruto da mentira é a confusão, é o conflito. Não é? O demônio não sabe provocar comunhão. Ele fica até frustrado quando as pessoas congregam. Ele quer mesmo é desagregar. Então fique esperto, hein? Porque é um verdadeiro combate espiritual que nós vivemos hoje com o mundo virtual. O quinto ponto é que o Papa nos fala, depois de dizer que o fruto da verdade é a paz, ele diz que nós precisamos valorizar essa profissão que é o jornalista. O jornalista, que ele chama guardião das notícias, e ele diz que é mais do que uma profissão. Hoje é até uma verdadeira missão. E que o jornalista tem uma missão maior do que informar. É formar, porque ele está lidando com a vida das pessoas. Então precisamos convidar as pessoas para promover um jornalismo da paz. Ele diz, não é um jornalismo bonzinho, que coloca panos quentes e procura dar meias verdades. Não. O jornalismo da paz, ele é verdadeiro, ele trata com a verdade. Mas não fica queimando notícias e gastando seu tempo apenas em encontrar audiência por meio de manchetes bombásticas e às vezes falsas. Você vê uma notícia, pela manchete você é iludido, quando você vai ler, não tem nada daquilo. Então, ao terminar a sua mensagem, o Papa faz uma belíssima oração, inspirado naquela prece franciscana, da tradição franciscana, que nós todos conhecemos. Eu gostaria de terminar este breve vídeo de síntese da mensagem do Papa Francisco, rezando junto com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei de nós instrumentos da vossa paz. Fazei-nos reconhecer o mal que se insinua em uma comunicação que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno dos nossos juízos. Ajudai-nos a falar dos outros como de irmãos e irmãs. Vós sois fiel e digno de confiança. Fazei que as nossas palavras sejam sementes de bem para o mundo. Onde houver rumor, fazei que pratiquemos a escuta. Onde houver confusão, fazei que inspiremos harmonia. Onde houver ambiguidade, fazei que levemos clareza. Onde houver exclusão, fazei que levemos partilha. Onde houver sensacionalismo, fazei que usemos sobriedade. Onde houver superficialidade, fazei que ponhamos interrogativos verdadeiros. Onde houver preconceitos, fazei que despertemos confiança. Onde houver agressividade, fazei que levemos respeito. E onde houver falsidade, fazei que levemos verdade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.